Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus diz: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião lhe respondeu, diz: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado o quê? Sarará. Diga glória a Deus e pode assentar-se na presença do Senhor. Querido, vamos examinar aqui essa história. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega ali em Cafarnaum, a notícia se espalha e vem um centurião lhe rogar, lhe fazer um pedido. E vem um centurião lhe clamar por algo. Mas eu quero lhe mostrar um ponto específico na vida desse centurião. Quando ele vem até Jesus pedir que Jesus faça alguma coisa, esse centurião ele já tinha feito algo para a obra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante. Abra lá. Porque às vezes nós pensamos assim: pastor, eu tenho pedido tanto, mas parece que Deus não me ouve. Pastor, eu tenho clamado tanto. Quantas pessoas dizem: ó, pastor, nem vou mais orar, porque eu tenho pedido e o Senhor não tem me atentado, me ouvido, me respondido, correspondido. Mas não é só pedir, queridos. Você tem que ter um memorial diante de Deus. E eu vou passar essa semana falando sobre esse tema, e você ter um memorial diante de Deus. Porque as pessoas querem que aconteça mágica, né? Num toque. Daniel orou quantos dias? 21 dias para poder vir uma resposta, um memorial. Aí nós queremos orar uma noite, e quando Deus quer fazer o milagre na nossa vida para nós testemunhar, Deus faz, amém, igreja? Quando Deus quer fazer nós testemunharmos por nome dele ser engrandecido, você dobra o joelho, ora, e na hora Deus responde. Mas tem vezes que Deus quer nos fortalecer, queridos. Tem vezes que Deus quer nos sustentar mais um pouquinho. Então você vai orar um dia, não vai acontecer nada, mas aconteceu alguma coisa no mundo espiritual. Deus já reteve a sua oração em nome de Jesus. Você vai orar uma semana e os seus olhos vão contemplar, mas o ouvido de Deus já contemplou em nome de Jesus. Lucas capítulo 7 vai falar um pouquinho sobre esse centurião. É a mesma história, então entenda o que eu li em Mateus para você compreender em Lucas. Então assim, Lucas capítulo 7, versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha isso aqui, queridos. A Bíblia vai dizer que esse centurião libera seus servos, libera aqueles que estão à sua disposição para ir até Jesus. E é um pedido para lhe fazer. E o pedido é: olha, eu tenho um servo, o meu servo está moribundo, enfermo. Na verdade tinha duas doenças, uma na carne e outra no espírito. Era afligido ele. E quando Jesus ouve, só que vem alguém e diz assim, ele, versículo 4, versículo 5, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? É alguém que tem um memorial diante de Deus.
Porque não é só você chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero. E Deus diz, ai, por que você quer? Não é só você chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero um emprego. E Deus vai olhar para você e falar assim, e quando você estiver trabalhando, o que é que você vai fazer pela minha obra? Deus, eu quero ser curado. E quando você estiver curado, o que é que você vai fazer para o reino de Deus ser acrescentado? Quando aquele centurião chega, ou melhor, o mensageiro do centurião chega e diz, Senhor, olha, te rogo, vá na minha casa, cure o meu servo, ele está enfermo, está aflito. E vem alguém e diz, olha, quem está fazendo o pedido é digno. Sabe por quê? Antes dele lhe fazer esse pedido, esse homem já preparou uma sinagoga para que o Deus vivo venha a ser adorado. Antes dele chegar aqui e pedir alguma coisa, Jesus, esse homem construiu uma sinagoga e ele ama a nossa nação. Porque, queridos, tem muitas pessoas que acham que Deus, é banqueiro. Só chega para pedir para Deus. Que Deus, ele é simplesmente um advogado e ele vai chegar lá e dar que sua causa ganha. Mas não tem uma história. Mas não tem um princípio. Deus não conhece. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias alguém chegarão diante do Senhor lá na glória, no julgamento, e vai dizer, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz isso e aquilo. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque não tem um memorial. Porque não tem uma história com Deus. Porque não tem uma disciplina com Deus. Para você ter um memorial, querido, você precisa investir tempo. Sabe, por isso que eu estou falando, eu estou gastando um pouco de tempo mais com a Bíblia. Eu estou me recusando a fazer algumas coisas para poder reservar um tempo para Deus me ver. Para quando eu chegar e orar, e Deus vai dizer, meu filho, eu vou te responder pela minha misericórdia. Mas enquanto todo mundo estava na festa, você estava lá meditando a palavra. Enquanto todo mundo estava lá se deliciando nas coisas do mundo, você estava orando, estava de joelho. Enquanto todo mundo estava se recusando, hoje está frio, hoje está quente, você estava indo para a igreja dizendo, é hoje que Deus vai falar comigo em nome de Jesus. Porque não é só pedir, queridos. Não é só dizer para Deus, Deus, eu estou precisando, querido. Não é só você que precisa, não. Quem precisa de um milagre aqui? Você e mais quase 8 bilhões de pessoas, queridos. É muita gente, não é? Quantas pessoas estão precisando ser curadas nesse momento? Quantas pessoas estão precisando de uma porta de emprego? Quantas pessoas estão precisando de paz no lar que não tem? Ou na casa? Porque quem não tem paz não tem lá, tem uma casa. E por que todo mundo recebe, queridos? Porque tem que ter um memorial. Deus, ele não chega e faz. Você já percebeu, querido? Deus, se fosse só por isso, nós orávamos e no hospital estava vazio. Você entrava nos hospitais, orava, todo mundo saía curado e aleluia. Mas tem vezes que Deus não cura pela minha oração, mas cura pela sua história. Tem vezes que Deus não responde porque você falou bonito ou deixou de falar. Não, querido. Deus olha que quando todo mundo estava lá ver, tinha alguém pagando um preço. Porque nós oramos e a pessoa às vezes nem merece. Mas Deus, ele não olha para o que está enfermo. Deus olha para o compromisso de quem está orando. Já aconteceu que você olhar para a sua situação e você fazer um clamor a Deus aquele dia que você pecou, que você está destruído, mas alguém chegou e concordou com a oração e você fala assim, deu certo, eu estava no pecado, Deus me ouviu. Não, Deus não me ouviu. Deus ouviu quem orou por você. Deus olhou não para você nesse momento, mas olhou para quem tem crédito com Ele, para quem tem uma vida de oração, para quem tem uma história diante dEle. Então Deus não olha simplesmente para o pecador, mas olha para quem está coberto pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Quando aquele homem envia o seu mensageiro e diz, Senhor, rogo, está doente e está moribundo, está sofrendo. Alguém entra na frente e diz, olha, ele é digno, porque esse homem tem amado nossa nação. Esse centurião já preparou uma sinagoga onde é louvado, onde é ensinado o nome do Deus de Israel. Querido, você tem que ter uma história com Deus. Deus, ele tem que te conhecer.
Deus, ele tem que te encontrar. A Bíblia diz que Deus procura um homem, Deus procura uma mulher, Deus procura uma criança que esteja se colocando diante dele, querido, que tenha uma amizade com ele. Faça uma pesquisa assim rapidinho na sua mente. Se você lesse a Bíblia 10% do que você lê o WhatsApp, você já teria lido pelo menos a Bíblia inteira esse ano umas 2 vezes, já ou não já? Se nós olhássemos tanto a Bíblia quanto olhamos o celular, queridos, nós já tínhamos a Bíblia todinha decorada na mente. Aí às vezes nós falamos assim, não temos tempo. Ah, pastor, mas é tão difícil a palavra de Deus. Querido, quando você não estuda uma matéria, ela se torna difícil. Mas quando você estuda e você compreende, e a Bíblia é o melhor, é Deus que revela em nome de Jesus. Amém? Então este homem, ele tinha um recurso. Este homem, ele tinha uma história. Esse homem não foi só pedir para ser curado um servo dele. Esse homem não é alguém que só é um pedinte. Não, querido. A igreja do Senhor tem que parar com esse negócio só pedir. A igreja do Senhor tem que parar com essa teologia ou ideologia que Deus vai fazer, que Deus ele vai dar um carro, vai dar uma casa, quando Deus está querendo dar a vida eterna, querido. A igreja foi doutrinada que Deus é só para dar. Mas a Bíblia diz que toda vez que Deus se aproxima de alguém, Deus pede. Quando Deus se aproxima de Abraão diz, Abraão, dá teu filho Isaac. Nós estudamos quando Deus ele se aproxima de Gideão e diz, eu quero um boi, é o melhor sacrifício que eu quero. Queridos, porque não é você chegar para Deus dizendo que Deus eu quero. É você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, o que eu posso fazer para andar na tua presença? O que eu posso fazer, Deus, para eu andar contigo? Eu não estou querendo um carro, eu não quero uma casa. Agora é claro, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. E eu acredito na palavra que tudo o Senhor fará na minha vida em nome de Jesus. Versículo 6 assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entrar debaixo do meu telhado. Outro ponto que eu reconheço desse homem, esse centurião, ele faz um pedido. E isso é lindo, queridos, porque quando você tem uma história com Deus, você pede e Deus responde em nome de Jesus. Quando você tem uma história com Deus, você faz uma súplica e a misericórdia de Deus é acionada sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Quando Jesus chega em Cafarnaum, chega a multidão, o centurião ouve dizer que Jesus está lá, milagre está acontecendo, maravilhas ele está realizando diante do povo. Então ele envia os mensageiros. Quando os mensageiros chegam lá, passa o recado, conta a história do centurião. Pela história do centurião, Jesus vai realizar um milagre no servo. Querido, se tu tiver uma história com Deus, Jesus vai realizar um milagre na tua casa em nome de Jesus. Se tu tiver uma história com Deus, Jesus vai até a tua casa e vai ter milagre em nome de Jesus. Quando a multidão toda ali querendo ver os milagres de Jesus, começam a marchar em direção à casa do centurião, ouve-se, o centurião entende, compreende que Jesus vai chegar na casa dele. Então o centurião libera seus servos, seus amigos, e diz, Senhor, eu não sou digno que entre no mesmo telhado que eu não sou digno que esteja na minha casa. Versículo decorrente diz assim, versículo 7: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, o que? Uma palavra e o meu criado sarará. Olha que coisa, querido. Sabe o que é isso, irmãos? Quem tem história com Deus, conhece Deus, não trata Deus de igual para igual. Isso é forte demais. Quem tem história com Deus, querido, não acha que tem direito sobre Deus. Só a pessoa que não conhece Deus, que coloca Deus na parede e diz, o Senhor tem que dar. Só a pessoa que não conhece Deus, que ela diz, o Senhor faz ou eu deixo a igreja.
Só a pessoa que não conhece Deus, que ela exige que Deus faça alguma coisa. Mas quem tem história com Deus sabe que diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, Senhor. Eu não sou digno nem de desatar a correia da tua sandália. Eu não sou digno de estar diante do Senhor. Eu nem fui contigo porque eu sou um pecador, um homem pobre e miserável, que nem diz nosso apóstolo Paulo. Porque, pessoal, tem tanta pessoa que quer ser melhor do que Deus, é ou não é? Tem tantas pessoas, eu vejo a igreja que às vezes está chegando hoje, pessoas estão chegando hoje na igreja, mas ela se sente mais importante do que o pastor, ela se sente mais importante do que alguém que tem uma caminhada com Deus, alguém que já chorou de madrugada, que tem uma história, que tem um joelho ali diante do Senhor. Mas esse homem, ele tem uma história, esse homem, ele tem um memorial. E quando ele vê Jesus se aproximar, ele diz: olha, eu não sou digno, eu nem fui até a ti, porque eu conheço o Deus vivo, em nome de Jesus. Mas diz apenas uma palavra. Quem tem história com Deus não precisa ver anjo não, querido. Amém, igreja? Porque tem pessoas que querem ver anjo. Tem pessoas que querem ver sinais. Eu quero ver o monte tremer. Elias estava na caverna e passou o furacão, passou o vento, soprou, a chuva caiu e nada aconteceu, querido. Quem tem história com Deus é uma palavra entre ele e Deus e a vida dele se transforma. Quem quer ver sinais é quem não tem história com Deus. Quem quer ver anjo é quem não conhece Deus, querido. Porque quando você conhece Deus, Deus fala assim: eu vou mandar um anjo. Aí você fala: Senhor, olha, muito obrigado pelo anjo, mas se o Senhor não for conosco, eu não quero anjo, eu não quero saber de nada. Eu quero é o Senhor. E ele disse: eu não sou digno nem de estar em tua presença. Mas tem uma coisa: se o Senhor liberar uma palavra. Oh, querido, nós temos que ter uma fé como essa. Nós temos que criar uma intimidade com essa. Que nós não vamos chegar aqui para dizer a Deus: Deus, o Senhor tem que me dar isso. Eu vim aqui, eu vou dar meu dízimo porque o Senhor vai me dar isso. Eu vou dar minha oferta porque o Senhor... Não. Deus, eu quero que o Senhor libere uma palavra sobre a minha história e tudo vai mudar em nome de Jesus. Eu vim aqui, Deus, só para te pedir uma palavra. Aquilo que o Senhor quiser realizar, o Senhor vai cumprir na minha vida em nome de Jesus. E ele vai dizer assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz, e ele o faz. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu pedi ao Senhor porque o Senhor pode. Querido, você tem que pedir ao Deus que pode em nome de Jesus, amém? Você tem que pedir ao Deus que tem autoridade. Aquele Senhor, aquele centurião, ele diz assim: ó Jesus, eu tenho soldados à minha disposição. E quando eu digo ele faz, eles fazem. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor é a autoridade máxima. Se o Senhor disser que ele seja curado, a enfermidade tem que deixar. Se o Senhor disser que o demônio que oprime a vida dele tem que sair, não tem outra história, porque o Senhor tem o poder. Querido, Deus tem o poder para mudar nossas vidas. Deus tem o poder para mudar a nossa história. Pastor, por que não está mudando? Porque talvez você não tenha um memorial diante dele. Ele puxa a nossa capivara e diz: por que eu faria isso pelo Oliveira? Depois que ele for curado, ele me deixa. Depois que ele começar a prosperar, ele vai pegar o carro, vai para a praia, vai não sei para onde, vai não sei para onde, vira miserável, não quer dizimar, não quer mais ofertar. Então eu vou fazer para quê? Tem que ter uma história, queridos. Tem que ter raízes. Não é simplesmente eu vou fazer porque eu deu na telha. Não. As coisas espirituais não funcionam assim. Não, eu vou fazer o que eu estou querendo ultimamente. Não, queridos. Mas ele reconhece que se Deus quiser, ele pode, amém? E se Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser, ele opera. Se Deus fizer, ele é Deus. E se Deus não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito, queridos. Não tem essa história: ou Deus faz. Não, querido. Deus faz porque ele é misericordioso e vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel
tenho achado tanta fé. Observe, querido. Esse homem não era um religioso que estava ali na sinagoga o tempo todo, mas ele tinha uma fé aplicada no coração dele. Esse homem, ele não era aquele que vivia com a Torá, creio eu, debaixo da mão, para cima e para baixo. Mas esse homem tinha certeza que o que Jesus podia fazer mudaria a história dele. Esse homem, ele já tinha preparado uma casa para Deus. Esse homem já tinha ali preparado um lugar para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E esse homem, ele estava acreditando que Jesus era aquele que Deus o prometera. E a fé desse homem estava em Cristo, querido. Esse homem não esperava que alguém fizesse por ele. Esse homem não esperava que alguém o viesse socorrer, não. Mas ele diz, olha, eu estou crente nisso, que o Senhor vai dar uma palavra e vai acontecer. Querido, eu não sei em quem você está esperando. Eu não sei se você está esperando uma providência do governo. Eu não sei o que você tem esperado, se alguém lhe der uma oportunidade. Mas eu estou aqui para dizer hoje que tudo vem da mão de Deus em nome de Jesus. Espere em Deus, confie em Deus, aguarde em Deus, porque somente Ele pode fazer. Jesus vai dizer, olha, nem em Jerusalém eu encontrei alguém com tanta fé. Jesus ficou maravilhado, querido. Às vezes Jesus fica triste ao sair da igreja, sabia? Porque vê um povo com tanta esperança em receber, mas ele olha e fala, eu não estou acreditando que você acredita que você vai receber, você nunca fez nada. Mas aquele homem deixa Jesus maravilhado pela fé, pela convicção que Jesus é quem pode, que Jesus é quem faz, que Jesus é quem transforma, é quem liberta, é quem cura, é quem sara. E diz, basta uma palavra, Senhor. Eu não sou digno que ter o Senhor comigo, no meu telhado, na minha casa. Mas uma palavra sua muda, transforma. E voltando para eles, versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo que antes era enfermo. Uma palavra, querido. O que é que você procura hoje, Deus? Que você tem que ver Deus face a face? Que você tem que ver um anjo? Não, queridos. Outro dia, teve uma pessoa que me perguntou, perguntaram para ela, e ela veio me perguntar, pastor, alguém me perguntou se eu vejo o anjo na igreja. E eu falei para essa pessoa, fale para ela que você vê. Todo dia que você chega, pelo menos na sinagoga, você vê o anjo da igreja. O pastor está lá no altar, então é o anjo da igreja. Tem pessoas que querem ver anjo, irmãos. Eu quero ver Deus, amém, irmãos? Eu quero ter um memorial diante de Deus, para quando eu clamar, eu não precisar ver. Tomé, ele queria colocar a mão no furo do Cristo, mas os discípulos se jogaram e disseram, eu creio, o Senhor ressuscitou. Jesus falou, bem-aventurados sois vós, porque creste. Querido, nós temos que crer. Nós não temos que estar vendo, pastor, enquanto eu não ver, eu não creio. Então tu não vai ver. Porque quem crê, vê a glória de Deus. Mas a glória de Deus vai se manifestar para quem tem uma história com Ele. Forme uma história com Cristo, queridos. Sabe, aplique seu coração. Nós gastamos tanto tempo com nada, irmãos. Já percebeu isso? Que nós gastamos tanto tempo com nada. E passa-se o tempo, daqui a pouco você tem 30 anos de igreja e você nunca leu a Bíblia inteira. Daqui a pouco você tem 100 anos de igreja e você não conhece a Deus de verdade. E você está dizendo, Deus, eu quero. E Deus está dizendo, cadê você? Cadê você? Não, queridos. Tem um memorial diante de Deus. Porque quando você clamar, você não vai clamar como um pedinte. Você não vai clamar como um mendigo. Deus atende um mendigo, tá? Mas você vai clamar como alguém que tem um algo para com Ele. Como alguém que já ofereceu algo para Ele. Então Ele não vai olhar para você e dizer assim, eu vou te ajudar porque... Não, eu vou te ajudar porque você, antes que me pedisse, tem oferecido. Deus não é para pedir, querido. Deus é para oferecer. Deus não criou o homem para pedir nada para ele. Deus no jardim do Éden, o Éden não tinha falta de nada, querido. Estava no jardim, tu já viu quem está no paraíso tem falta de alguma coisa? Então, Deus cria o homem para oferecer.
louvor para Ele, para oferecer glória para Ele. E o homem ele vai criando pensamentos e começa a desviar do caminho e começa a questionar Deus. Não, querido. A nossa missão é ter uma história com Deus, para quando nós clamarmos, o Senhor nos responderá em nome de Jesus. Amém? Só quem compreendeu pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, queridos. Então, queridos,